Olá, eu sou o pastor Adejaran Ramos. Estamos aqui para comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Se você não se inscreveu ainda neste canal, você possa se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, para que nós possamos ver como tem sido a sua receptividade desses vídeos. Hoje nós vamos então comentar a lição de número 4. A construção do templo enfrentou oposição. Estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise, baseado nos livros de Esdras e Neemias. O comentário da nossa lição está baseado especificamente no capítulo 4 do livro de Esdras. Nós estudamos na lição anterior acerca da renovação do altar. Os judeus repatriados, eles se preocuparam inicialmente em restabelecer o culto a Deus através do altar. E nesse momento, então, eles estão em um momento importante, significativo da história do período pós-exílico, que é a reconstrução então do templo. O altar já tinha sido restaurado, a festa dos tabernáculos já tinha sido celebrada, o altar, que era o local do sacrifício, estava sendo realizado os sacrifícios diários, ou seja, a vida então do povo judeu estava seguindo conforme fora prescrito na lei de Moisés. Agora, a primeira parte do nosso comentário fala sobre os alicerces do templo são lançados. Isso está no capítulo 3, a partir do versículo de número 7. Nós observamos então o povo trazendo as suas contribuições para a construção. Capítulo 3, o versículo 7 do livro de Esdras está escrito: deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano a madeira de cedro do mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Ou seja, aqui no capítulo 3, o versículo 7 de Esdras, nós vemos então o povo trazendo os materiais então para o templo, trazendo o melhor para o templo. Esse era um momento então que o povo estava se preparando para iniciar a reconstrução do templo. Isso nos faz lembrar e nos remete ao período da era salomônica, ainda lá antes de acontecer então a destruição então do templo, no período de Salomão, que foi um período áureo da nação. Vejam bem que naquele período então de Salomão, em 1 Crônicas, o povo levou as suas ofertas, as suas contribuições para a construção do templo. E agora esse momento também relembra aquele momento anterior do período áureo da monarquia judaica no Antigo Testamento. Ou seja, o decreto então foi dado por Ciro para o povo retornar então do cativeiro, né? Mas não só, o Ciro não apenas baixou o decreto, como ele também pagou parte das despesas necessárias para a construção do templo. Era Deus agindo, conforme nós já vimos na lição anterior, na vida do imperador Ciro, que favoreceu o povo judeu. No versículo 8 e 9, nós temos então, começando a construção. No ano segundo da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Jeozadak, e os outros seus irmãos, sacerdotes levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintenderem. E então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem o que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Aqui no capítulo 3, versículo 8 e 9, nós temos então o início então da construção. A construção do templo é iniciada então no segundo mês, da mesma forma como for a construção do templo de Salomão. Os líderes desse projeto são mencionados aqui pelo nome: Zorobabel e Jesua. E Sesbazar também, ele desempenhou uma função, um papel importante, né? Nesse momento, mas ele foi um papel menor porque ele teve exatamente, morreu antes, né, da tentativa bem sucedida para a construção então do templo. Os levitas aqui nesse texto, eles são designados
para supervisionar o trabalho, é o que nós lemos então nos versículos 8 e 9. Os levitas então estão na função de supervisores, e a idade aqui foi reduzida para 20 anos, né? É o que nós podemos ver então aqui nesse texto. A idade mínima lá no Pentateuco era de 30 anos, a idade mínima de qualificação dos levitas, em Números 4, era de 30 anos. Aqui foi reduzida. Certamente essa redução foi em função da menor quantidade de levitas que retornaram. Bem, então versículo 8 e 9, o povo começa então a construção do templo. No versículos 10 até o versículo 13, nós temos então o povo louvando e dando graças ao Senhor. Olha o que diz o versículo então 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram os seus sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos sacerdotes levitas e cabeças das famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram com alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos então levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira, diz o versículo 13, que não podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo. Ou seja, dos versículos 10 então a versículo 13, nós vemos então o povo louvando ao Senhor. É o lançamento dos alicerces então da construção, né? Não está aqui todos os detalhes dos alicerces, da construção dos alicerces, né? Mas o enfoque aqui nos versículos 10 a 13 é a cerimônia alegre que acompanhou este momento, né? Veja, interessante nós observarmos como que este momento tem muito paralelo com o templo de Salomão, com a construção do templo de Salomão. Veja que as trombetas aqui são utilizadas. Essas trombetas aqui não eram chifre de carneiro, já eram instrumentos de metal longo e retos que eram usados para chamar a congregação, conforme está lá no livro de Números, no capítulo 10, quando Deus mandou Moisés confeccionar essas trombetas. Essas trombetas também eram utilizadas para sinal de alerta, para celebrações. E outra coisa que nós podemos observar no versículo de número 14 é o refrão que é utilizado aí: porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles adoravam ao Senhor, eles louvavam ao Senhor usando este refrão: porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso aponta para o caráter e a natureza de Deus. Essa expressão, ela é típica do livro de Salmos, aparece várias vezes no livro de Salmos e aparece também no livro do profeta Jeremias. A sua misericórdia é uma palavra no hebraico hesed, é uma palavra muito importante dentro do contexto do Antigo Testamento. A hesed, o amor, a misericórdia de Deus é demonstrada em muitos momentos da história da nação judaica no Antigo Testamento. Esse amor, essa misericórdia de Deus é demonstrado por essa palavra hebraica hesed. Então nós vemos aqui a hesed de Deus, é o amor pactual de Deus, é o amor de Deus para com a nação de Israel, em função do pacto, da aliança que Deus fez com aquela nação. Agora, o povo com gritos, com alegria, com cânticos, eles estão manifestando o contentamento por esta hesed, por esta misericórdia de Deus. Eles estão de novo na terra da promessa e eles estão reconstruindo o templo. Se você fizer um paralelo, é interessante que você o faça, segundo Crônicas 7, 6, Esdras 3, 10 a 11. Você faz um paralelo de Esdras, ou de 2 Crônicas 7 com Esdras 3, e você vai ver como é interessante a semelhança desses dois textos. Um primeiro, que é 2 Crônicas 7, que fala da construção do templo de Salomão, e o segundo, que é Esdras 3, que fala da
construção do templo dos judeus repatriados. A semelhança é muito interessante. Bem, então o lançamento dos alicerces aqui foi celebrado com solenidade. A primeira parte do comentário aborda exatamente isso. A reedificação do templo foi resultado então das bênçãos de Deus, do despertamento que veio através de Ciro. O povo está em festa, o povo está em alegria, o povo está regozijado. O missionário Rick Baxter, ele faz um lembrete sobre o despertamento pentecostal no Brasil, né? Aí na parte 1 do comentário, nesse momento, o professor pode abrir um parêntese para relembrar alguns momentos importantes da história do movimento pentecostal brasileiro. Bem, logo em seguida nós observamos, já entrando no capítulo 4, o povo está alegre, o povo está jubiloso por esse momento solene, do lançamento dos alicerces do templo, mas começa então a oposição, começam as dificuldades, inclusive é o tema da nossa lição. A construção do templo enfrentou oposição. Essa oposição ela é registrada no capítulo 4 do livro de Esdras. Observe bem então o texto. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como já também lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir daqui. Veja, começa então nesse momento nós podemos observar dos versículos 1 a 3 a fonte da oposição. Os adversários, eles se apresentam aqui nesse momento como que foram trazidos por Esar-Edom, rei da Assíria, que era o filho mais novo de Senaqueribe. Esar-Edom, né? Eles se identificam com pessoas, como um grupo que foi trazido para Israel por este rei. Eles fazem então um pedido, observe bem no versículo 1, deixai-nos edificar convosco. Esse pedido inicialmente parece inocente, né? Deixai-nos edificar convosco. Parece que a motivação é certa. O texto diz: porque como vós buscaremos o vosso Deus. Eles apresentam um pedido, deixa-nos edificar convosco, aparentemente um pedido inocente. Parece que o pedido tem a motivação certa, porque o texto diz: porque como vós buscaremos o vosso Deus. Ou seja, eles estão insinuando, os adversários da verdade estão insinuando que eles são convertidos ao judaísmo, que eles se converteram ao Senhor Jeová desde que eles chegaram então àquela terra, mas o texto então esclarece que eles não eram monoteístas, eles eram na realidade adversários, né? Olha bem o versículo de número 3. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus, nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Esses adversários eram os samaritanos, né? Eram exatamente os samaritanos. Os samaritanos tinham surgido de uma mistura de judeus com outros povos durante o período do chamado cativeiro assírio, e eles então não foram permitidos pela liderança de participar desse projeto então de construção. Ou seja, a liderança naquele momento, eles mantiveram a integridade da comunidade judaica. A comunidade judaica tinha que permanecer íntegra e assim dar continuidade ao plano de redenção de Deus. Nesse momento, então, a liderança impediu que esses homens, que essas pessoas, que esses samaritanos participassem da reconstrução, então, do templo, né? Ou seja, eles, então, apresentaram uma razão política e uma razão espiritual. É o que a gente pode observar aqui nesse texto. O versículo de número 4 diz assim: então agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-no edificar. Alugaram contra eles alguns conselheiros para frustrar o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Neste momento, então, eles começaram a agir se opondo de uma forma muito grande.
A primeira forma que eles se oporam foram através do desânimo, está no versículo número 4, desanimado. Observe bem essa expressão, né? Eles tentando frustrar a reconstrução do templo. Na realidade, eles continuavam sendo pagãos, eles apenas demonstravam que tinham se convertido ao Deus de Israel, mas de fato não tinham, e eles começaram então a lançar o veneno então da oposição. A primeira forma de oposição foi exatamente o desânimo. Eles lançaram o desânimo para desacelerar, paralisar o povo de Deus, né? Inicialmente eles alcançaram seus objetivos, mas apenas por um pouco tempo, né? Mas inicialmente eles conquistaram os seus objetivos. A oposição então permanece. O comentarista ele faz um comentário acerca disso. Antes de nós prosseguirmos, o comentário na terceira parte, o missionário Eurico Baxter, ele comenta como foi que os judeus não ofereceram resistência aos judeus, ou resistência dos judeus, né, aos samaritanos. Por que será que o povo judeu não resistem aos samaritanos? Eles deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção, ou seja, eles começaram a espalhar boatos, escreveram uma carta fazendo uma acusação. Essa acusação é maldosa, está no versículo 6 até o versículo de número 22, né? A obra então foi embargada à construção. A oposição então nesse momento ela ganha várias faces, nós podemos observar. Eles começaram a oposição com um desânimo, mas depois eles utilizaram outras armas para se opor. Dentre estas armas estava a mentira, estava a acusação falsa. E é interessante nós observarmos que os judeus não recorreram ao rei para a construção e também não recorreram a Deus. Interessante nós observarmos, e isto é falado na terceira parte do comentário da lição, que alguns momentos da história bíblica, quando o povo se viu em situações difíceis, eles recorreram a Deus. Foi assim no tempo de Ezequias, rei de Judá. Foi assim também no tempo de Jeosafá, também de Judá. Ou seja, em momentos de aperto, historicamente a nação de Judá, ela recorreu a Deus quando havia reis piedosos. E o exemplo típico é Josafá e o rei Ezequias, mas agora eles não buscaram a ajuda em Deus. O motivo da falta dessa resistência, o comentarista diz que era de ordem espiritual, né? Ou seja, Zorobabel, que era o líder político, Josué, que era o sumo sacerdote, eles então não estavam com as suas forças esgotadas para agir. Essas duas lideranças, Zorobabel e Josué, o líder político e o líder religioso, deveriam ter enfrentado esta oposição, mas certamente motivados pelo desânimo, eles não enfrentaram inicialmente esta oposição, né? E aí a quarta parte do comentário fala a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A obra então foi paralisada, nós observamos isto aqui, e o resultado disso foi a tristeza então dos judeus, né? Os judeus então neste momento se tornaram tristes, eles estavam muito alegres, animados, entusiasmados, mas agora ficaram tristes, e os samaritanos ficaram então alegres. Eles se regozijaram com esta paralisação, mas a Bíblia nos mostra, e o comentarista diz que o gozo dos ímpios é de pouca duração. Ele relembra aí no tempo, por exemplo, de Sansão, e também a alegria dos sacerdotes em trair Jesus, exemplificando que a alegria do ímpio ela é passageira e é de pouca duração. Ele também relembra, ou ele também comenta, na quarta parte do comentário, no ponto 3, o desânimo dos judeus. Os judeus então sentiram-se humilhados, sentiram-se tristes, sentiram-se desanimados, eles se deixaram dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das armas eficazes, eficientes que Satanás ele utiliza contra os crentes. Nós precisamos então vencer o desânimo. A palavra ânimo vem de alma no latim,
E desanimar quer dizer retirar o ânimo, retirar a alma. Ao pé da letra, o termo quer dizer retirar a alma, né? O significado da palavra, etimológico da palavra ânimo é exatamente anima, no latim, que quer dizer alma. Então, desanimar é retirar a alma e animar é recobrar a alma. O povo estava, portanto, desanimado, né? E nesse momento, então, quando a obra foi paralisada, a construção do templo foi paralisada devido a esta oposição, a Bíblia nos informa então que o povo foi construir as suas casas. Isso está em Ageu 1:9. É nesse momento que eles abandonam a construção do templo e vão construir as suas casas. E Deus tem que usar o profeta Ageu e Zacarias para estimular o povo para a reconstrução então do templo. É aqui que entra, inclusive, durante esse período de paralisação da construção do templo, dos judeus repatriados, a profecia de Ageu e a profecia de Zacarias, né? Bem, que é assunto para outras lições posteriores. Bem, então, essa lição de número 4, ela enfoca especificamente sobre a oposição que a construção do templo, ela enfrentou. Então, que você, caro professor, possa tentar para isso, você possa destacar esses elementos do capítulo 3 e o capítulo 4. É interessante que a Bíblia esteja aberta, é interessante que os alunos estejam acompanhando com o texto bíblico aberto na Bíblia, que você esteja mostrando os acontecimentos relatados nas Escrituras, porque é bom lembrar que alguns alunos talvez não estejam afeitos à história bíblica, talvez tem pessoas novas que não têm muita familiaridade com o texto bíblico, então é importante que você mostre isso na Bíblia e que você destaque os pontos históricos principais e faça a devida aplicação. A aplicação você pode fazer especialmente comentando sobre a questão do desânimo e da oposição. Todos aqueles que empreendem fazer algo para Deus, eles enfrentam muitas vezes essas oposições. O desânimo, a oposição, a perseguição, ela acontece de diversas maneiras entre aqueles que querem fazer algo para Deus. Quem sabe alguns dos alunos estão passando por situações semelhantes aos judeus repatriados, com o desânimo, com a oposição por realizar algo para Deus, seja em que área for do ministério cristão, não somente o ministério pastoral, mas em qualquer atividade que se realiza para Deus, nós podemos enfrentar a oposição, porque acima de tudo, o apóstolo Paulo nos mostra na carta aos Efésios que a oposição ela vem por parte de seres malignos, que pode utilizar inclusive os seus instrumentos para nos opor, para nos perseguir e utilizar as ferramentas que ele tem. Uma das mais eficientes talvez seja exatamente o desânimo. Então, caro professor da escola dominical, essa é a nossa lição então de número 4, a construção do templo, ela enfrentou oposição. Que você então possa destacar os pontos principais, possa mostrar o texto na Bíblia e fazer as devidas aplicações e contextualizar a lição para a realidade dos seus alunos. Que Deus, portanto, o abençoe e que estes princípios, então, da palavra de Deus possam ser aplicados. Os judeus repatriados enfrentaram uma oposição na reconstrução do templo em Jerusalém. Nós também, em períodos de reconstrução, enfrentamos oposição, mas devemos enfrentar todas estas oposições em nome do Senhor e assim nós vencermos todas elas para continuarmos realizando o trabalho para Deus. Que Deus, portanto, o abençoe e eu te espero, eu te aguardo na próxima lição. Até lá, na paz do Senhor.